O Coletivo C é um grupo que experimenta bastante, a gente percebe isso nos trabalhos que a gente vê e na renovação que eles têm de um trabalho para o outro. Eu acho que foi uma experiência diferente de tudo que a gente já fez, assim. A gente acabou fazendo essa imersão, que foi muito interessante porque foi um mês ali trabalhando, não era só o processo, né? Geralmente o que a gente faz quando a gente tem contato principalmente com o SESC faz o trabalho, a parte e apresenta ele apenas ali para o SESC, né? Então esse processo foi muito rico porque a gente pôde ficar lá no SESC, vivenciar uma experiência continuada que tinha em paralelo a oficina, o debate, então era um conjunto de trabalho que dialogava, que a gente conseguia compartilhar de outras formas a nossa maneira de fazer. Também por terem, nas oficinas que eles desenvolveram, trabalhado com um público mais jovem do que os anteriores, a partir de uma temática também bastante cara a esse público jovem, né, da vida digital paralela à vida real ou acontecendo ao mesmo tempo. Eu penso também que esse encontro entre os grupos da cidade, por mais que a gente conheça a maioria deles, dificilmente a gente senta numa sala com todos e cada um fala um pouco sobre o processo. Então essa oportunidade de cada um mostrar um pouco o que acontece na sala de ensaio de cada grupo e a pesquisa de cada grupo, eu acho que foi muito interessante poder estar mais perto desses grupos, assim, no momento deles atuando. Num dos primeiros momentos do processo, o Júlio nos trouxe um vídeo da Helena Cates falando um pouco sobre um grupo de teatro no MIT, é um festival de teatro de São Paulo, né, um festival internacional de teatro contemporâneo. E nessa fala dela, ela falava um pouco sobre um espetáculo que iria acontecer, né? E eu achei muito interessante na fala dela, como a pesquisa, né, dessa lógica software, do corpo aplicativo, do corpo mídia da Helena Cates, trazia justamente do quanto nós, enquanto público e plateia mesmo, né, e apreciadores da arte, nós estamos sendo moldados por essa lógica software. É uma relação onde aquilo que nos serve, aquilo que eu identifico, aquilo que faz parte da minha caixa de coleção de informação, eu pego. Aquilo que já me soa estranho, aquilo que não está dentro das minhas referências de teatro ou de performance, eu excluo. A Helena Cates, a gente namorou um tempo, né? O coletivo nós tivemos essa relação com a Helena Cates de nos identificarmos com a pesquisa dela, né? Essa pesquisa do software, dessa pessoa que já não está mais on ou off, mas sim on off. E quem fez essa ponte com a gente foi o Thiago Alexandre. Como a gente não conseguiu trazer a Helena para essa imersão no SESC, o Thiago, que é um discípulo dela, estuda, está lá no grupo de estudos com ela há bastante tempo, sabe bastante sobre a pesquisa dela, foi quem fez essa ponte. Eu acho que até a própria pergunta, né, como existir, né, resistir na lógica software, quais seriam os modos de resistência? Não tem um jeito de resistir. Acho que são vários modos de resistência. Um próprio modo que eu imagino seria uma proposta autofágica desse processo. Como que você transforma esse modo de viver em materialidade dramatúrgica? Ou seja, essa lógica software, o corpo que vai virando um aplicativo, tudo precisa ter função, a simultaneidade, a ubiquidade, o mundo multitarefas, tudo isso, como que isso vira cena? Como que você atende à percepção de um sujeito que está em curso, sendo formulado por tudo isso, com o seu trabalho artístico? Acho que agora, mais do que nunca, é preciso fazer um exercício que os artistas fazem pouco. Pensar para quem faz. Porque esse quem está em transformação. E é uma transformação bem radical, e se o artista não se deter a isso, ele vai fazer para um sujeito que não existe mais. Colocar essa questão como norteadora do projeto, né, de ser, o que é ser um grupo de teatro no interior de São Paulo, é muito mais no sentido de reconhecimento e um certo empoderamento mesmo, dizer, não, nós somos do interior, é assim que a gente faz teatro, muito mais nesse sentido do que no sentido de dividir. Vamos lá, o pessoal da capital fica ali, o pessoal do interior fica conversando aqui. Não era essa a intenção. Um grupo que está fazendo um espetáculo sobre azul hoje e sobre X amanhã, possivelmente ele não está fazendo pesquisa, porque ele está interessado em muitos assuntos e isso teria mais a ver com esse mundo virtual onde a gente vive, onde a gente não consegue se deter muito tempo ao mesmo objeto. No caso do Coletivo C, que tem um interesse que vem perseguindo ao longo quase da última década, né, pelo menos dos últimos 8 anos, no mínimo, eles sim, de fato, estão fazendo pesquisa.
porque eles estão fazendo uma resistência política nesse mundo onde a convocação das percepções é sempre para novidade. E eles estão interessados em reler os trabalhos que eles fizeram, trazer material do que eles já levantaram dramaturgicamente para recompor a possibilidade de seguir juntos. Eu acho que o Coletivo C aqui no interior, eu estou falando da cidade de Votorantim, é uma referência interessante nesse sentido porque eles de fato estão apostando na resistência da continuidade de um trabalho e não do atendimento das demandas de novidades mercadológicas, que isso é um pouco diferente. A minha aproximação com o Coletivo C, do dito interior, não é necessariamente o tema, mas é o modo como eles, a maneira como eles operam cenicamente, pensam a arte. Eles têm uma sofisticação que mesmo em São Paulo, uma sofisticação de autocrítica, de crítica da cena, de antena, que em São Paulo muitas vezes é precário e aqui me surpreendeu muito. Eu questiono muito essa diferença que se coloca agora, depois da experiência interior e metrópole. Estou questionando isso, estou achando o máximo questionar isso, porque eu acho que está muito mais do que a gente pensa, muito mais imiscuído do que a gente pensa. É só misturando muito pessimismo com muito otimismo que a coisa vai. É nessa mistura. Não há resolução. Eu penso que uma característica muito forte do coletivo, ele expor em cena muitas verdades, às vezes verdades dos atores, histórias que acabam sendo muito incomum assim, com o público, às vezes por isso essa identificação que o público tem com as peças. Essa escolha que nós fizemos, primeiramente, do palco italiano e não mais nos lugares, né, nos espaços como nós fazemos no Desterro e tal, que eram casarões, ou rua também fizemos, né, com desmedida, foi justamente para facilitar a vida, assim. Às vezes o nosso espetáculo não tinha vida longa por conta de toda a logística da rua ou do bairro específico, ou, né, enfim, aí assim, vamos correr o risco do palco, de encarar o palco e também poder vislumbrar, sair com mais facilidade, viajar, né, não ficar preso. E acho que o tema, para que eu possa existir nos próximos segundos, ele vem muito também com essa verdade que o coletivo coloca em cena. Só que desta vez foi mais visceral, porque eu acho que nós colocamos questões que são omitidas para quem defronta com essas questões. Nós escancaramos isso em cena, essas verdades pessoais, muito pessoais, com camadas muito profundas de cada ator, e isso acaba se misturando, essa linguagem, de o público pensar, nossa, isso é cena ou será que isso é verdade? E é uma escolha que eu acho que está com o Coletivo C, desde quando ele começou lá com o Desterro, com as histórias das nossas memórias, só que dessa vez foi um processo um pouco mais contundente nesse sentido. Eu acho que esse encontro com o SESC foi um primeiro impulso desse processo. O projeto continua. Aliás, depois que a gente apresentou, a gente teve muito retorno de muitas coisas interessantes para o processo, que a gente decidiu agregar ao projeto, né? As ideias e tal, de experimento, acreditando que não é um processo fechado, então, portanto, ele está em constante transformação, que acho que é esse o interessante para a gente nesse momento, acho, né? Acho que a gente está num momento de querer correr riscos, isso traz a vitalidade que a Elisa tanto fala, né? Na pesquisa dela. Para a gente isso nos interessa bastante. Quando a gente deu esse nome, abertura de processo, a gente também não tinha talvez muita consciência do que seria, porque a gente estava em processo e não saberia se no meio da apresentação seria algo que a gente considerasse um trabalho fechado, né, que contemplasse todos os nossos pensamentos, as nossas ideias. A gente foi descobrindo isso com o decorrer do processo e posteriormente, conforme isso foi acontecendo, a gente até nomeou de experimento cênico, né? Porque a gente já não dava mais a abertura de processo, pra gente era já outra coisa, né? Experimento cênico. Houve esse receio também do que poderia vir, né? Do que poderia ser essa troca com o público, de algo inacabado, mas precisamos ter essa responsabilidade de fazer algo acabado, algo fechado, algo fechadinho, né, como a Eliane fala bastante. A Elisa trouxe essa tranquilidade para a gente, de que a gente poderia apostar em algo que não fosse, de repente, um trabalho amarrado,
né? Que fosse algo que tivesse essa irresponsabilidade, assim, como que é tradicional no teatro. Eu acho que Para que eu possa existir nos próximos segundos fala sobre os nossos processos de desterritorialização, as nossas crises de linguagens, fala sobre as nossas desilusões amorosas, fala sobre a falta de dinheiro que o artista tem, a falta de apoio, fala sobre ser mãe, né? A Janaína, que não está aqui hoje, ela traz essa questão muito presente no trabalho. Acho que fala sobre um processo de marcas, eu acho que cada artista carrega consigo e revela no palco de uma forma estética. O Coletivo C é um organismo vivo. Estamos em constante transformação, transmutação. Ele começa com o anseio de querer dizer algo e continua com esse anseio de querer dizer algo. O que dizer é que tem transformado, o que dizer é que tem mudado. Acho que é um espaço onde a gente expressa as nossas inquietações com o mundo e também é um trabalho, é o nosso trabalho, a gente trabalha com arte. É o meu trabalho, é o trabalho do Júlio, acho que também parte do trabalho da Eliane, do Hermes também. E é um projeto de vida. Então é uma resistência estar junto e continuar existindo enquanto artista. Eu digo isso na cena, né? Eu digo isso que faz parte da minha crise. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto mesmo e falar, eu não quero mais ser artista, eu não quero mais fazer isso, por que eu escolhi fazer isso? Mas ao mesmo tempo eu não sei fazer outra coisa. E eu tenho a sensação de que a minha felicidade ou o sentido da minha vida vai deixar de existir, de fazer sentido quando eu optar por não ser mais artista. É uma dificuldade estar aqui e continuar existindo enquanto coletivo. É importante porque quando eu olho para a nossa trajetória, Coletivo C, olho para essas pessoas, vejo um histórico e uma relação que vai para além do Coletivo C. Quando eu olho para isso, faz sentido continuar aqui, faz sentido continuar sendo artista e enfrentar todas essas dificuldades que a gente enfrenta. Para mim, assim, eu acho que o Coletivo C, primeiro de tudo, ele é a possibilidade de eu estar com as pessoas que eu gostaria de estar nesse momento, né? Que são essas pessoas aqui, que a gente tem uma trajetória aí já de 17 anos de trabalho, né, com teatro, por afinidades, por trajetórias que se encontram, por caminhos que se cruzam. Para além disso, eu acho que o Coletivo C é um circuito de afetos, né? Cada um aqui com os seus afetos, com as suas individualidades. E a partir disso, eu acho que produz algo muito interessante, que é uma busca incessante por territórios, por linguagens, para que a gente possa expressar um pouco desses afetos, para que a gente possa expressar um pouco do encontro desses afetos que são produzidos. Que fofo!